Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. É com muita alegria que hoje voltamos aí depois de uma semana aí de feriados, né? E sejam todos acolhidos por todos nós e pela espiritualidade da nossa casa. E eu vou pedir à nossa querida irmã Eva para fazer a leitura. A lição número 142 do livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O título da mensagem é No Bem de Todos. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: Não te deixarei, nem te desampararei. Paulo, Hebreus 13, 5. Encarna-se e reencarna-se o espírito na Terra, a fim de aperfeiçoar-se no rumo das estâncias superiores do universo. Não te encarceres assim nos tormentos do supérfluo, que a avareza retém, como sendo recurso indispensável à vida, na cegueira com que inventa fantasiosas necessidades. O dono do pomar não comerá dos frutos senão a cota compatível com os recursos do estômago. O atacadista de algodão vestirá uma camisa de cada vez. Entretanto, o cultivador e o negociante serão abençoados no céu se libertam os valores que administram em louvor do trabalho que dignifica, da educação que eleva, da beneficência que restaura ou da fraternidade que sublima. Atendamos aos deveres que as circunstâncias nos atribuem, acalentando ideias de melhoria, mas aprendamos a contentar-nos com o que temos, sem ambicionar o que não possuímos em matéria de aquisições passageiras, a fim de conquistarmos, sem atrito desnecessários, os talentos que nos faltam. Ainda não se viu homem no mundo cercado de tesouros infrutíferos que os livrasse tão somente por isso das leis que regem o sofrimento, da enfermidade, da velhice e da morte. Respeitemos os princípios divinos do bem para todos. Confiemos trabalhando, caminhemos servindo. Não te deixarei, nem te desampararei, disse-nos o Senhor. Sim, o Senhor jamais nos deixará nem nos desamparará, mas, se não queremos experiências dolorosas, espera naturalmente que não nos releguemos à ilusão, nem lhe desprezemos a companhia. Nós vamos fazer agora a nossa prece inicial, onde possamos agora tranquilamente relaxar e descansar o nosso coração no colo do nosso Pai e amigo Mestre Jesus, onde agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, podermos vivenciar coletivamente o conhecimento daquilo que possamos nos alimentar, nos apropriar e assim, através de um aprendizado, possamos colaborar diante das venturas que possam ocorrer no nosso árduo caminho de aprimoramento. Que nosso amado Mestre Jesus nos cubra de bênçãos aqui na casa, onde possa atender aqueles que estão em algum tipo de sofrimento, de amargura, e que possam daqui sair melhores do que chegaram. E que a espiritualidade inspire o nosso querido irmão André, para que ele possa, da melhor forma possível, fazer com que compreendemos o mérito, o melhor
do conhecimento neste momento em nossa casa. Assim, Pai, te agradecemos humildemente e com muita alegria no coração por estarmos aqui. Assim seja, graças a Deus. Bem, a casa está em festa. Nós temos aqui, olha como a casa está cheia, linda, maravilhosa, isso é muito bom. E com um amigo e irmão, André Palhano, que sempre que expectativas maravilhosas, né? Olha o título: O caminho, a palavra e a vontade. A parábola do semeador. Hoje nós vamos ouvir, assistir. Eu acho que a cada vez que a gente ouve a parábola do semeador, é uma nova experiência, nunca é demais. Então, André vai nos fazer esse grande presente, dar esse grande presente. Fique à vontade, tá? Boa tarde a todos. Agradeço as palavras da casa, principalmente o convite para a oportunidade que eu falo, que é a oportunidade de trabalho, né? Essa parábola do semeador, como a Márcia acabou de nos dizer, ela pode ter vários tipos de olhar. Nós, eu falo nós porque eu estou dando crédito aqui à comunidade espírita Ergue de Caminha, de Domingos Martins. Nós fizemos uma jornada espírita com esse título, com esse tema. É lógico que a gente vai trazer aqui hoje, foi só um pedacinho da parte que me competia durante o final de semana que nós passamos juntos. Então, convido para que a gente faça sobre a parábola do semeador um olhar espírita, um olhar que a gente possa trabalhar a parábola do semeador sobre a visão da imortalidade da alma, dos ciclos reencarnatórios, da presença de Deus incessantemente nas nossas vidas. Então, a proposta é que a gente leia a letra do Evangelho de Marcos e consegue colocar, como Kardec diz, né, uma lupa sobre aquela letra e que a gente consiga, internalizando esses ensinamentos, que a gente consiga sair daqui de forma mais sábia, no sentido de saber lidar com as amarguras, os problemas, que são comuns ainda no estágio que nós estamos no mundo nessa dimensão. Então, para quem nunca ouviu, quem não conhece, quem já esqueceu, eu vou fazer rapidamente aqui a leitura, ok? Só para que a gente não passe direto para a interpretação sem que a gente olhe o texto de Marcos, ok? Vou só virar um minutinho aqui. Então, em Marcos, capítulo 4, versículos de 3 a 9, o Jesus diz o seguinte: Ouvi, o semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram-na. Essa partezinha, aonde o solo é impermeável, aonde o espírito ainda é muito duro, vai ser a parte que nós vamos estudar. Mas ele continua dizendo assim: outra parte caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo nasceu, porque a terra não era profunda, e tendo saído o sol, queimou-se. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na, e não deu fruto algum. Mas outras caíram na boa terra, e brotando e crescendo, davam frutos. Um grão produzia 30, outro 60, o outro 100. Disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então a gente está vendo, né, que o Marcos ele vai trazer para nós uma parábola e ela é repetida mais duas vezes nos evangelhos de Mateus e Lucas, que nós chamamos de evangelhos sinóticos, porque eles têm a mesma visão
sobre a história, né, da passagem do Cristo. Nós temos que lembrar que o mais próximo aí do Cristo foi o Evangelho de Marcos, que foi escrito por volta de 670 anos da nossa era comum agora. Mas eu coloquei o Lucas e o Mateus porque, embora eles tragam um pouquinho de diferenças, essas diferenças são capazes de nos ajudar. Qual é a diferença entre o Evangelho de Marcos, Mateus e Lucas quanto à parábola do semeador? Então, a parábola, que ela pode ser chamada também da parábola dos solos, os solos correspondem na teologia clássica ao coração humano. Para nós, aqui, o espírito imortal. Então, essa parábola sempre diz que a semente ela acaba não conseguindo produzir frutos, que é o nosso objetivo. Nós somos co-criadores. Então, nós temos que frutificar. Não é só ficarmos aptos ao plantio. Além de estarmos aptos ao plantio, nós temos que frutificar também. Só que na parábola sempre há alguém que subtrai, que não deixa que isso aconteça. Nós vimos que em Marcos, ele elege o Satanás, aquele que vem e tira a a palavra semeada. Ok. Quando a gente chega em Mateus, ele chama de o maligno, né? O mal. Diz que nós ouvimos a palavra, mas nós não entendemos a lei de Deus. A gente vai chegar lá, porque a palavra aqui tem muito mais do que um texto. A palavra, na verdade, é a manifestação da lei divina nas nossas vidas. Então eu trouxe Mateus justamente porque Mateus corresponde um pouco mais, vamos dizer assim, à cosmovisão espírita. Muitas das coisas que não nos acontecem, nós não entendemos. Daí ignoramos, né? E na ignorância a gente se fecha. E daí vem a base, vamos dizer assim, aonde o evangelho tenta adubar, que é os nossos corações orgulhosos. Em Lucas, ele já chama esse adversário, né, de o diabo. Então ele faz o quê? Ele, além de tirar essa palavra, a lei divina do seu coração, ele faz isso porque ele tem um objetivo. O foco dele é a anulação da fé e, para a teologia clássica, que a doutrina espírita não acompanha, a questão da salvação. Então, o ensinamento foi de tamanha grandeza que ele foi grafado por 3 vezes, de forma um pouquinho diferente, mas a mensagem está aí. Qual é a nossa proposta a partir de agora? É que a gente consiga pegar essa parábola e traduzir dentro de uma visão espírita. E para a gente fazer isso, eu dividi exatamente como o título está dizendo. Vamos ver que caminho é esse que o semeador está percorrendo. Depois a gente vai ver que palavra é essa, que eu não estou entendendo, eu não estou prestando atenção e muitas vezes eu não estou deixando sequer que essa palavra penetre no fundo do meu espírito. E depois, por último, nós vamos ter que dar uma solução para o problema. Por que problema? Porque isso está entre nós há mais de 2000 anos. A grande maioria dos que estão aqui hoje já estudaram a parábola do semeador milhares de vezes. E quando sairmos daqui, é bom que a gente se pergunte, né? Por que que até hoje eu não entendi? Por que que até hoje eu não deixei que isso fizesse morada no meu coração? O que que provoca, né, essa impermeabilidade do solo do meu coração para que eu não entenda os desígnios divinos? Então, a nossa reflexão de hoje está em cima dessas 3 palavrinhas. A última, com certeza, é a vontade, porque é um atributo do Espírito que nós necessitamos para que nos dê um norte
para que nós consigamos responder essas questões que eu fiz aqui antes. Então, a gente pode começar assim. O caminho é, na doutrina espírita, a trajetória evolutiva do espírito. Então, o caminho, cada um que está aqui hoje tem o seu caminho. Nessa programação desta encarnação, a gente tem um caminho a trilhar. Nós temos uma programação, e não é uma programação de turismo que você pode modificar, é uma programação para a sua edificação. Se nós partimos do pressuposto de um Deus soberanamente justo e bom, qualquer das programações que forem apresentadas aqui deve ser programações justas e boas. Quando nós olhamos para o caminho das nossas vidas, que são, na verdade, programações entre encarnações e desencarnações, nós notamos que em diversos momentos, e principalmente naqueles momentos onde a dor nos assalta, nós não compreendemos e nós nos revoltamos com os desígnios divinos. Nós vamos chegar lá. Então, para a doutrina espírita, vai ser a trajetória evolutiva, em busca da perfectibilidade. Então, os 4 tipos de solo, quais são os solos que nós vimos? O solo impermeável, aquele duro, aquele batido, né, no chão, aonde passam carro, passam máquinas, e não é local aonde se plante nada. Quando a semente ali cai, logo vem alguém e toma essa semente. Então, nós vamos ver que esses tipos de solos, na verdade, são os estados de consciência que manifestamos a nossa jornada. Então, eu não vou simplificar colocando que, às vezes, somos um solo único. Todos nós temos um pouquinho de cada um. Então, o nosso objetivo é olhar o solo impermeável, a dureza de espírito. Mas se a gente for de trás para frente, nós vamos ver que muito já frutificou em nossos corações. Então, nós sabemos como adubar a terra. Nós sabemos nos transformar em terra boa. É só que a gente consiga refletir sobre as nossas conquistas de vida, que nós vamos ver que nós já frutificamos, nós já temos essa maioridade espiritual. Mas existem também dentro dos nossos corações locais ainda onde o solo é pedregoso. E a gente viu que o solo pedregoso ele não dá condição para que a semente evolua. Pouca terra, muito sol, a palavra de Deus seca. E existe o solo que é um solo que ele chama espinhento, né? Cheio de espinhos. Os espinhos são as nossas vaidades. São essas que acabam abafando a semente e não deixando que ela prospere. Então, somos parte solos bons, parte solos espinhosos, parte solos pedregosos, mas o que a gente hoje veio aqui é tentar deixar de ser solo impermeável, solo duro, dureza espiritual, falta de flexibilidade para com as leis de Deus. Então, a gente pega aqui o Kardec falando no Evangelho segundo o Espiritismo, e o Kardec falando sobre esse assunto, né? Eles chamam sempre de solo caminho. Então, toda vez que vocês vierem a expressão solo caminho, eu estou falando do caminho mais difícil, aquele onde a semente sequer consegue penetrar o solo, ok? O espírito com dureza moral mesmo. O Kardec fala assim: ele classifica o solo caminho como as almas de pequenino desenvolvimento espiritual. Esses espíritos comparam as exigências da vida espiritual com as facilidades imediatas da vida material. E optam por quê? Optam pelo caminho mais fácil e mais cômodo.
Aí ele completa: o materialismo é o refúgio do espírito imaturo. Não sei para vocês, mas quando eu li isso, eu me identifiquei. Porque na maior parte do tempo de experiência de vida, ou nós estamos no automatismo da subsistência, ou nós estamos procurando algo mais fácil e mais cômodo. Então, às vezes a gente fala, não, eu sou espírita, né? E como se a gente conseguisse se afastar do materialismo assim só por autoafirmação. Mas não. Todas as vezes que a gente opta pelo caminho mais fácil e cômodo, em detrimento do trabalho que dá para fazer uma ascensão espiritual, agimos como materialistas. Quando nós não conseguimos entender o problema que nasce no seio das nossas famílias, no seio das nossas atividades profissionais, a gente está agindo como materialista. A gente está, em última instância, dizendo: olha, algo está errado no universo. E quando a gente chega a esse ponto, é porque o nosso ego já está de um tamanho tão grande que a gente já está colocando em xeque, em dúvida, né, a questão da misericórdia e da bondade e da justiça divina. Como é que a gente pode fazer essa interpretação agora à luz da doutrina espírita com todos os caminhos, para que a gente consiga, primeiro, nos identificar? Não agora, né? Agora é o momento que a gente está mais tranquilo, é um momento de reflexão. Mas quando a gente sai daqui durante a semana, durante o mês, aparecerão oportunidades e nós precisamos ter o que a Joana de Ângeles vai falar aqui no final. Nós precisamos ter um equilíbrio que ela chama de pouso mental. A gente precisa de ter esse momento para refletir. Como é que eu estou agindo perante essa mensagem de Deus na minha vida? Eu estou permitindo que ela penetre aonde? No coração rochoso? Vai até frutificar, mas logo vai secar. No coração cheio de espinhos e vaidade, logo, logo ela vai ser abafada e a gente, saindo daqui, esquece dela. Como é que eu faço, então, né, para conseguir adubar e colocar o humus, né? Pode ver que o humus vem de humildade. Como é que eu posso fazer isso e receber a palavra de Deus, receber as mensagens que incessantemente chegam às nossas casas, aos nossos pensamentos, às nossas vidas, e entender este propósito sem olhar para trás? Eu sempre gosto que olhar para trás é revolta. E a maioria de nós aqui tem isso como algo em comum. A maioria de nós aqui, quando encarnou, tirando o pessoal que já tem um pouco de asa, né? Tirando o pessoal que já está na esfera angélica, a maioria de nós são espíritos endurecidos, que pouco deixou germinar a palavra de Deus e estamos repetindo. Então, primeira coisa é para a gente sair desse posto, né? Sair dessa inércia através da nossa vontade para que a gente consiga se colocar em posição de iniciar o caminho. Ah, como assim, André? Eu já iniciei o caminho. Não. Dependendo da matéria que você está fazendo, dependendo da necessidade que este corpo te pede neste planeta, pode ser que você ainda não tenha começado nada. Porque começar é frutificar. Frutificar é terra boa. Enquanto você não aceita ou recebe como um solo pedregoso ou como um solo vaidoso, você simplesmente está parado. Você sabe teoricamente, mas na prática você não consegue, com sabedoria, colocar aquilo em prática. Então, olha, temos o solo caminho, que é o mais impermeável, o pedregoso, o espinhoso e a boa terra. Então, pela doutrina espírita, quem somos quando somos solo caminho?
somos espíritos ainda com um pequeno desenvolvimento espiritual. Nós migramos, né, até chegar à individualização, mas muitos de nós ainda têm este pequeno desenvolvimento. Não é que sejam maus, é porque eles estão começando o caminho mesmo. Então, qual é a dureza? Impermeabilidade total. O materialismo cômodo impede a palavra de sequer penetrar. Então, a gente pode ver isso em momentos das nossas vidas, ou mesmo daquelas pessoas que nós amamos. Pessoas que são impermeáveis. Esses dias eu ganhei um livro de presente da minha filha, até um livro da área de medicina, né, de um autor que escreve sobre imortalidade, né, sobre a permanência da consciência após a morte física. Ele põe que aqui no Brasil até que nós somos meio a meio, 50% a 60% acredita que exista uma transcendência. Além do corpo físico, nós ainda temos uma vivência. Mas a grande maioria do mundo ainda se encontra dentro deste materialismo que foi fundado há menos de 200 anos e nos levou ao que nós chamamos de fisicalismo, né? O que não está na física, o que não está no material, não pode ser estudado, logo não existe. E religião seria só uma invenção nossa, como qualquer invenção de uma tribo qualquer. Essa é a explicação materialista para nós. Se chegar aqui pesquisadores dessa área, vão falar, ó, é um grupo ali que se associou e usa a religião, e muitos deles vão dizer até que nós usamos a religião como subterfúgio de fuga da realidade. Então, tomar um cuidado, porque esse materialismo, ele funda praticamente toda a ciência que nós estamos e temos que estudar para que a gente consiga progredir. Então, poucos, né, hoje estão indo na direção contrária. A gente está até fazendo seminários sobre um livro da editora Springer, que saiu com o título Ciência da Vida Após a Morte. É um livro médico, isso já é outro livro, porque ele traz 150 anos de estudos científicos sobre a prevalecência da consciência depois da morte do corpo físico, pelo mundo. Então, eu acho que a doutrina espírita, o movimento espírita, tem que aproveitar a oportunidade que a ciência está fazendo assim para nós e chamar isso aqui para dentro para a gente estudar. Porque sem esse pilar da imortalidade, os outros também não se sustentam. Sem imortalidade, como eu falarei, né, de reencarnação? Sem imortalidade, como é que eu posso falar de um Criador? Se eu não tenho livre-arbítrio, por que eu vou falar de vontade? Então, tomemos cuidado. Por quê? Porque o que nos permeia, embora os pais da ciência sejam teístas, criam em Deus e não só nisso, na existência do espírito, a ciência moderna não. Isso só existe uma forma, né, de ser modificado: novas gerações. Algumas coisas que nós acreditamos, somente novas gerações poderão modificar. Porque nós somos aferrados e apegados até a conceitos que já caíram por terra. O solo pedregoso é o espírito de vontade fraca. A gente tem aquele entusiasmo inicial, mas depois não tem profundidade, a gente abandona. O espinhoso tem uma vontade dividida, né? Ó, eu sei que é certo ou errado, eu devia ir por esse caminho, mas eu estou ocupado demais com o mundo. Eu não tenho tempo para ficar pensando nisso. E é o nosso dia a dia, né? Não é uma crítica, é a nossa vivência, é o nosso dia a dia. A maioria de nós, a briga é pela subsistência. Quantas e quantas vezes, né, nós falamos, não, eu não posso fazer isso, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso de dedicar minha vida a outra coisa, eu tenho minhas prioridades.
Então a gente acaba, como Kardec disse, né, colocando as coisas materiais acima das coisas espirituais. E a boa terra, onde a gente quer chegar, né, que é ser um coração honesto e bom, que eles chamavam de calos e ágatos, né, é receptividade e perseverança. O Lucas fala, dá fruto com perseverança. Pois bem, vimos o caminho e a palavra. A palavra, logicamente, não pode ser interpretada como um livro escrito. Nós estamos falando de Deus, e resumir Deus num livro escrito é um pouco infantil. Deus está em cada movimento, vamos dizer assim, do átomo menor ao maior astro dessa parte física que nós conseguimos perceber. Deus está dentro dos nossos corações. Está naquela planta que acabou de desabrochar lá fora, está naquele que partiu hoje. Então, a proposta da doutrina espírita é um Deus que transcende esse Deus humano, até muito, né, vamos dizer assim, cultuado, não só na época do Kardec, mas até hoje. Então, a palavra de Deus, que é a semente, né, é para o Espiritismo a totalidade das leis divinas e naturais que nos cercam. Então, vamos pegar aí a lei de reencarnação. Ah, mas reencarnação, a lei é da natureza. Toda a natureza vive em ciclos e nós estamos inseridos nesses ciclos. Aí eu pensei que fosse só uma crença. Não, eu particularmente não acredito. Eu sei que ela existe, é diferente. Eu gosto de falar mais assim. Eu sei que ela existe. Nesse último livro que eu dei a dica aí, existem estudos de casos de crianças de 2 a 4 anos que lembram detalhes de vidas anteriores. Documentadas até 2005, tinham mais de 3.500 casos na Universidade Protestante nos Estados Unidos. O movimento espírita tem que correr um pouquinho atrás disso, né? Porque eles já estão estudando casos de reencarnação e a gente aqui, às vezes, pega a reencarnação e coloca ela na caixinha do dogma. Reencarnação é lei de ciclos, e a lei de ciclo é lei da natureza. É uma lei divina, que nos cerca, oferecendo incessantemente a oportunidade de progresso. Então, a semente é perfeita. O nosso problema agora é o solo. Por isso, daí o nome, né, da parábola dos solos. Então, tranquilo? A semente, que é a palavra de Deus, ela age incessantemente, não é um texto e nem uma regra de conduta escrita, e sim todos os acontecimentos que nos permeiam, desde as nossas maiores alegrias até as nossas dores mais profundas. E o que está acontecendo de errado não pode ser na semente. Se eu não entendo, se eu rejeito, se eu não deixo ela florescer no meu coração, o problema está sendo do solo. O Emmanuel, eu peguei Kardec, Emmanuel e Joana de Ângeles para tratar de alguns assuntos. Na coleção Fonte Viva, a gente tem um Emmanuel dizendo o seguinte: a lei divina, e ele está falando da palavra, ele está falando da parábola do semeador, só pode prosperar através da vivência e da prática, senão vira retórica, senão vira, né, uma questão só teórica. Apesar da palavra atuar de forma incessante, a nossa própria resistência e dureza a tornam inócua em nossas vidas. Que coisa, né? O Emmanuel está dizendo, olha, resistência e dureza acabam tornando as mensagens de Deus nas nossas vidas inócuas. A gente nem percebe. Mal, mal a gente deixa penetrar. Quando a palavra é recebida, eu me distraio. Quando a palavra é recebida, eu deixo ela frutificar, eu me distraio com outra coisa e perco o meu objetivo. E ele continua. Essa inércia, de novo, nós estamos parados. É inércia. Essa inércia nos mantém aprisionados à ignorância de nossa própria lei de evolução.
Será que tem gente tão dura assim de coração que fica preso a essa lei de evolução? Quando eu li isso aí, foi a primeira coisa que eu recordei, e muitos irão recordar, de um livro da série do André Luiz chamado Libertação. Quem leu vai lembrar comigo. O capítulo primeiro e o capítulo segundo, eles encontram uma turba, né, de espíritos revoltados que moravam juntos numa cidadela espiritual. E o André Luiz faz assim, não, mas como é que Deus vai deixar uma cidade dessa existir? Vocês lembram disso? No meio da explicação, quem não leu, por favor, vale a pena. No meio da explicação, o Gúbio, que era o orientador do André Luiz à época, ele fala bem assim, ó, há milhões de almas humanas que se não afastaram ainda da crosta terrestre há mais de 10.000 anos. De novo, gente, há milhares de almas humanas que não se afastaram da crosta terrestre há mais de 10.000 anos. Isso ele está escrevendo lá na década de 30. 10.000 anos tem gente que bate e volta, igual a bolinha de ping-pong. Ele não quis fazer uma analogia feia igual a mim, ele fez uma analogia mais bonita. Morrem no corpo denso e renascem nele, qual acontece às árvores, que brotam sempre, profundamente arraigadas ao solo. Então, sim, a resposta é: infelizmente, nós temos almas duras dessa categoria e tem uma grande probabilidade de nós fazermos parte desse grande grupo, né? Até porque quem estava desencarnado aqui nessa cidade espiritual na década de 30 deve estar todo mundo aí hoje em dia, né? Deve estar todo mundo por aqui. Então, ele diz o seguinte, o Emmanuel em Fonte Viva: a ausência de frutos é, assim, o resultado do amor por tudo que não é Deus. Então, é fácil a gente ter um termômetro pessoal. Quais são os frutos da do seu trabalho, da sua obra? Então, ele está dizendo, ó, não tem fruto? Então, se você não está frutificando, isso é resultado do seu amor por tudo que não é Deus. Então, a gente consegue já descobrir em frações das nossas existências aonde que a gente não está fazendo essa frutificação. E a gente vai identificar que nós não fazemos essa frutificação exatamente porque nós estamos afastados, não é afastados de Deus, mas da harmonia que rege o universo. Eu não gosto de falar que nós somos maus, nós somos desarmônicos, desafinados. Né? A harmonia divina é linda, de vez em quando a gente bota uma nota musical errada no meio do caminho, né? Para consertar a harmonia depois é difícil, né? A gente acaba se desarmonizando com a lei de Deus, como as riquezas terrenas e os interesses egoístas. Então, o Emmanuel está falando da essência da lei divina como vivência e prática, e não só uma questão teórica, e pedindo para que a gente faça esse tipo de reflexão. O que que frutifica e o que que não frutifica na minha existência? Porque eu tenho que localizar aquela parte que precisa de mais atenção. É assim que a gente faz em todos os setores da vida. Por que não fazer no setor mais importante, né, de cunho espiritual? E vamos para a última palavra. Nós vimos o caminho, nós vimos Deus se manifestando através da palavra, e a gente viu que o solo precisa ser modificado. Nós precisamos sair de uma inércia e, através da nossa vontade, a gente tem que tomar outros rumos. Vencer coisas antigas que não funcionam mais e tomar outros caminhos. Como o Emmanuel gosta de falar, que nós consigamos retificar os nossos passos. Então, o caminho endurecido é uma condição autoimposta.
A chave para a transformação do solo reside na vontade humana, exercida pelo livre-arbítrio em harmonia com a vontade de Deus. Então vamos lá. Primeiro, foi Deus que fez com que o nosso coração seja tão duro ao ponto de ser impermeável a qualquer tipo de modificação e crescimento? Não. Isso é uma condição autoimposta. Fomos nós que criamos. Isso não é obra de Deus, ok? Segundo, eu posso, através da minha vontade, modificar e entrar em harmonia de novo com a vontade divina? Posso. Ah, mas é difícil. Sim, é difícil. Não é à toa que nós estamos aqui fazendo estudo para que isso se torne realidade. Hoje, amanhã ou daqui a 10 mil anos de novo, mas um dia vai. O importante é a gente entender que, mesmo que você creia ou não, este é o nosso caminho. Ah, mas eu não acredito nisso. Mas Deus não está muito preocupado que você está acreditando. A natureza toda migra, né? É chamada, é atraída pelo amor de Deus. Dos corações mais nobres aos corações mais duros. A única diferença é que aquele que tem um coração mais nobre, ele consegue se afinizar e se harmonizar mais com a mensagem de Deus que chega às nossas vidas. De novo, com a dor e com a alegria, com momentos altos e baixos que nós temos na nossa existência. E olha a Joana de Ângeles quando fala sobre isso. A Joana de Ângeles, ela não manda recado, né? Apesar que a gente está lendo um sermão moral e psicológico, nós chegamos agora na parte psicológica, a parte da vontade, por natureza, né? Porque é uma parábola cristã, a Joana vai lá e dá mais uma apertada no negócio para a gente tomar um susto. Ela fala assim, ó, o solo caminho é comparado ao espírito agitado. Gente, me identifiquei, tá? Foi a primeira coisa. Eu falei, ih, rapaz, eu vou parar de ler esse negócio, vou botar isso no slide, não. Falei, não, eu vou abrir meu coração. Não é verdade? Olha o que ela vai dizer. Que não consegue atingir o pouso mental. Pouso, gente, na agricultura é aquele período que a terra tem que descansar para frutificar de novo, ok? Aquela reflexão, aquela capacidade reflexiva mental que eu consigo fazer o intercâmbio, que a gente estuda muito aqui nos nossos estudos sobre a prece, né? No livro da prece do Lamartine Palhano, ele fala: se você não tem quietude mental, você não está fazendo prece ainda. Você está treinando. Primeiro começa com a quietude mental. Ele já falava antes da Joana ter psicografado isso aí praticamente. Olha só, hein? Essa agitação é resultado direto do orgulho, que se manifesta como uma reação intensa a qualquer sugestão de correção e mudança. Difícil não se identificar, né? A gente fica agitado, bravo, nervoso, revoltado, né? Assim, com as coisas que acontecem na vida da gente. E a gente fica se perguntando: ah, não é possível, no meu vizinho aconteceu isso, comigo acontece. Não é assim? A família do fulano é melhor do que a minha, o trabalho do ciclano é melhor do que o meu, né? Olha só as coisas da vida, né? A gente se agita numa reforma e começa a pensar em várias possibilidades, onde a possibilidade única é se afinizar e se harmonizar com a mensagem que Deus está colocando na sua frente neste momento. Normalmente vem na forma de dificuldade. Quando a gente repete demais, vem na forma de expiação. Então a Joana de Anjos vai colocar, né? Então, uma reação intensa. Por quê? Porque nós normalmente não aceitamos sugestão de correção e muito menos de mudança. Deu errado? Vamos procurar onde está o erro. A gente procura onde? Do lado, né? Para mim, não é. Como é que está errado? Não é assim? Tem que corrigir quem? Tem que corrigir o mundo. E essa visão é a visão que a gente viu lá no começo, da visão materialista, né? Eu tenho que ter prazer, o meu corpo é só uma síntese eletroquímica que me pede prazer 24 horas por dia.
Se eu não der esse prazer ao corpo, vai haver um recalque, eu vou ficar neurótico, segundo Freud. Então, eu tenho que usufruir dessa vida, o carpe diem, né? Cada vez mais. Vamos nos dar prazer. Essa é a visão materialista do mundo. Essa é a visão que nos consome hoje em dia. Não é uma crítica a quem está lá fora. A crítica começa com quem faz até a palestra. Porque a primeira pessoa que ouve sou eu, né? Que eu tenho que fazer, não tem jeito. E vamos terminando. E ela fala o seguinte, ela continua e depois o Kardec diz o seguinte: existe, além da nossa vontade, uma vontade superior, que é uma vontade de um pai criador que nos espera a colaborar com ele. Porque na doutrina espírita nós não viemos aqui hoje buscar uma salvação. A salvação para nós é conseguirmos chegar ao ponto de colaborarmos como co-criadores. Ou você acha que essa imensidão está aí sem a colaboração de espíritos de alto escalão que nos tutelam? A começar pela parábola do próprio Jesus. Então, a vontade de Deus é a nossa perfectibilidade. O Pai, e eu gosto de falar, o Pai, gente, é o Criador. Ele está dentro do seu coração, dentro da sua alma, aguardando o seu despertar, a saída da sua inércia, para te falar: olha, meu filho, eu preciso agora da sua contribuição aqui. Por isso que a gente não entrou ainda numa rota de ascensão direta. A gente ainda está ainda ó, titubeando se a gente aceita ou não a mensagem. Imagina aceitar o convite. O Pai deseja que o Espírito cumpra a lei de progresso e dê frutos. Ah, mas meu coração é muito bom, está dando fruto? Tem que dar fruto. Que bom, que já é um coração bom, mas eu preciso de frutos. Olha o que o Kardec faz. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos. Isso também pegou pesado, tá? Porque a gente às vezes quer fazer um negócio mal feito ali, um rascunho, né? Aí eu vou enganar Deus, né? Eu vou fazer ali um remendo ali, um rascunho, né? E o Kardec fala, ó, ele não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça a seus próprios olhos. E diz que o Kardec está ultrapassado, né? Então, o que a gente viu? O caminho é a nossa jornada evolutiva, é a lei divina que é semeada. Aonde? Incessantemente as nossas voltas. Aqui dentro, quando a gente sai daqui, quando a gente dá um tropicão ali na rua, na pedra, quando a alegria chega nas nossas casas. A nossa vontade é o nosso livre-arbítrio. Nós não somos máquinas. Nós temos essa autonomia da escolha. O caminho endurecido é apenas um estado transitório, e ele cede à vontade de Deus, quando a nossa vontade se alinha ao progresso. E a gente vai terminando, deixando aí, eu sempre gosto de deixar aí um resumão do resumão, eu falo que é cola, né? Para levar para casa a cola, para a gente chegar dia de semana, olhar e falar: deixa eu refletir esse negócio de novo aqui. Deixa eu pegar aquele problema que apareceu na minha vida. Deixa eu ver se eu consigo ver como é que eu estou recepcionando essa mensagem de Deus. Então, eu sempre faço uma cola no final para a gente levar para casa. Então, de tudo que eu fiz o estudo, o que a gente pode fazer para sair dessa inércia? Então, primeiro passo, arar. Romper a compactação dos velhos hábitos pela disciplina e a autoanálise diária. Então, para arar, eu tenho que modificar esse solo de alguma forma. Então, o solo está compacto, velho.
velhos hábitos, velhas ideias, velhos pensamentos que não resolvem nada. Então vamos colocar ar, vamos arar. Quebra da inércia moral, aceitando o esforço e a dor da autocorreção. Autocorrigir dói. Adubar, essa eu adorei, foi justamente de um livro da Joana. Ela fala que trocar orgulho pela humildade. A humildade é o terreno humilde, é o humus, é o adubo. Seria um pouco mais de resiliência, né? De entendimento de que nós devemos nos submeter, às vezes, a essas correções da vida. Porque enquanto nos revoltarmos, o remédio não está fazendo efeito. Por isso que a gente repete. O pouso, né? Que é esse silêncio interior, essa tranquilidade mental. Então, criar a calma necessária para assimilar isso. E como é que a gente protege? Vivenciando ativamente essa palavra, segundo Emmanuel. A palavra se torna, então, conduta e a única defesa que nós temos permanente contra o mal. Então, ficam aí a despedida aí da parábola do semeador. Mais uma vez, eu agradeço o carinho da recepção aqui da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Que Deus, na sua infinitude e a sua sabedoria, consiga nos intuir, consiga nos tirar dessa inércia através das suas mensagens que chegam às nossas caixas de correio, né? Todos os dias. O pedido do filho, o contato, às vezes social, às vezes através de uma imagem, né? Hoje nós conseguimos ter o mundo todo nas palmas das mãos. E como ele sempre está presente, o que nos torna aptos a nos abrir, a nos deixar, nos permitir ser envoltos nessa paz e nessa beleza. Uma boa tarde, fique com Deus. Muito obrigada, tá? Eu acho que eu sofri um puxão de orelha e vou levar como reflexão. Aí fiquei pensando também, né? Estamos iniciando o ano. O brasileiro tem a fama, né, de deixar tudo para depois de virar o ano, o carnaval. Então vamos colocar que estamos começando o ano. E aí não dá para esperar, não. A gente tem que rever aí o nosso solo, né? E fazer uma autoanálise, levar como dever de casa, que eu vou levar, com certeza. Foi muito proveitoso e com certeza foi para todos, e será porque nós precisamos, através do autoconhecimento, né, preparar esse nosso caminho para a eternidade, né? E agradecemos mais uma vez e esperamos em breve o seu retorno à nossa casa, com muita alegria, tá? Deus te abençoe. Bem, agora a gente vai encerrar essa primeira fase com a prece, que eu vou convidar minha querida Eva a fazer a prece final. Jesus, Mestre amado, nós te agradecemos pela felicidade de estarmos reunidos em teu santo nome. Obrigada, Mestre amado, pela palestra maravilhosa do nosso irmão André. Rogamos a tua bênção, Jesus, tua proteção e o teu amparo para esta casa de caridade, que tuas mãos amorosas estejam sobre todos nós, meu Senhor. Envolve, Jesus, todos nós, encarnado e desencarnado, na força poderosa do teu amor e da tua paz, para que todo o nosso ser seja equilíbrio, seja paz, seja harmonia e serenidade. Fica conosco, Jesus, em todos os momentos da nossa existência. Amém. Graças a Deus.